Na nossa conversa prévia, falámos sobre letras, oferecemos uma definição de letras e falámos sobre a criação da letra. Aquilo que se chama o saque da letra, ou seja, o ato pelo qual se cria uma letra. E falámos sobre quais os requisitos obrigatórios exigidos pelo artigo 1º da LUL para que a letra seja validamente constituída. Pergunta-se, e se faltarem esses requisitos? Parte da resposta encontramos-la no número 2 do mesmo diploma, que nos ensina que, no escrito que faltar algum dos requisitos obrigatórios, não produz efeitos como letra. Ou seja, não é uma letra. Pode ser um documento que prove uma qualquer obrigação, não quer dizer que seja destituído de valor jurídico, não quer dizer que seja nulo aquele documento, mas não é uma letra. Esta é parte da resposta, como disse há segundos atrás. Porquê parte da resposta? Porque depois há uma outra componente da resposta, que é a letra em branco. E o que é uma letra em branco? Uma letra em branco é uma letra que faltam requisitos obrigatórios, mas que há um pacto de preenchimento, um acordo de preenchimento. Ou seja, regras que visam regular como, em que sentido, com que conteúdo, com que limites é que aquela letra vai ser preenchida. Permitam-me um desvio dogmático, porque pedagogicamente parece-me mais interessante explicar a problemática da letra em branco recorrendo a um cheque. Recorrendo a um cheque que o regime legal de um é decalcado do outro, neste caso concreto. Mas torna-se pedagogicamente mais simples transmitir a minha mensagem recorrendo ao cheque, porque todos os meus discentes, ou a esmagadora parte dos meus discentes, já utilizaram ou utilizam na sua vida os cheques, ou, se nunca os utilizaram, já os terão visto. Não será verdade no caso das letras. Assim, o que seria um cheque em branco? Bem, grosso modo, seria um cheque sem valor, ou um cheque que, apesar de ter lá o valor, só seria utilizado em circunstâncias especiais. Dizem os meus bons discentes, em regra os mais precavidos, que jamais, em circunstância alguma, se entrega um cheque sem valor ou se entrega um cheque que, por algum motivo, não possa ser utilizado. Pois bem, o reino das intenções ensina-nos isso. Mas a verdade é que a vida é muitas vezes mais complexa que um feixe de boas intenções. E na vida real, muitas vezes, ou algumas vezes, não serão tantas assim, surgem títulos de crédito em branco, cheques, letras ou livranças em branco. Em que contextos? Em contexto às vezes familiar ou afetivo. Imaginar o caso clássico do pai que assina o cheque e diz ao filho, vai lá pagar as propinas para que os professores de hotelaria possam receber no IPBES a ordenada a tempo e horas. Um exemplo. Outro exemplo é quando há uma relação de afetiva, de amizade. Imaginar aquelas pessoas que partilham casa, sem que partilhem outras coisas, apenas casa. E que dividem despesas. E que um mês é um a comprar o gás, no mês a seguir é o outro. E aquele cujo mês é ele a pagar o gás não tem presente o valor do gás, que oscila muito e agora que o IVA a subir. Então pede ao colega de casa que quando chegar o senhor da bilha lhe entregue o cheque, preencha o valor e lhe entregue o cheque. Ou seja, também no âmbito das relações pessoais surgem títulos de crédito em branco. Agora, e será que surgem nas relações profissionais? Sim, muitas vezes surgem. E vós têm estas noções. Têm a noção onde, por exemplo? Casos clássicos, uma renta-car. Quantas e quantas vezes a renta-car não nos pede uma caução, uma garantia do valor ou até ao valor da franquia para, em caso de desastre ou em caso de alguma amolga dela no carro,
se fazer pagar por aquela calção. Quantas e quantas vezes, não as pessoas com mais idade, mas aqueles jovens mais iberbes, que, por exemplo, uma passagem de ano novo, que ocupam unidades hoteleiras, quantas e quantas vezes, à entrada, não se lhe exige um determinado valor de calção e que fica aí tantas vezes titulado por um título de crédito, passa por nós. Agora, também na vida empresarial isto acontece. E já não ofereço o exemplo recorrente de sempre que eu faço um crédito bancário, o banco me exigir que fique lá uma livrança ou uma letra em branco assinadinha para mim, para que em caso de incumprimento meu, eles possam colocá-lo no mercado, exigindo-me depois o seu pagamento. Quantas vezes nas relações comerciais entre fornecedores, o fornecedor que vende a crédito exige como calção um cheque ou algo semelhante. É esta a questão ao surgimento do cheque em branco. Pergunta-se, e o que acontece se aquele cheque for indevidamente, abusivamente utilizado? É isto que é problemático. Porque se o cheque for corretamente utilizado, não se resulta juridicamente nada de relevante. O cumprimento é sempre juridicamente desinteressante. Juridicamente interessante é o inadimplemento, é o incumprimento. E a questão que se coloca é esta. Que se faz se o miúdo ou a miúda que o pai deu um cheque para as propinas for à mango? O que se faz se o senhor que ficou com o cheque para pagar a bilha de gás for jantar a melhor marisqueira da cidade? O que acontece se o tipo do hotel, quando recebe o cheque de calção de 400 ou 500 euros, disser agora dava-me jeito de ir aos saldos? Esta é que é a questão que se coloca. Quando há um incumprimento do pacto de preenchimento. O que é que a lei diz de forma clara e inequívoca? Ensina-nos que, existindo incumprimento, o lesado não pode opor-se ao cumprimento alegando a violação do pacto de preenchimento. Dito de outra forma, mais simples, menos académica, mas mais simples, em bom português de rua, está tramado, para não utilizar outro qualificativo. Ou seja, aquela pessoa que confiou que aquele título só iria ser utilizado em determinadas circunstâncias ou com determinado valor, existindo incumprimento, vai ter de cumprir o título tal qual ele está. A não ser, exceção, única exceção, que o portador esteja de má fé. Ou seja, que o portador tenha cometido uma falta grave ou esteja de má fé. Agora, cuidado, que muitas vezes esta matéria é dada a confusões. O que é estar de má fé? Obviamente que sem um cumprimento alguém está de má fé. Agora, o que a lei diz no seu artigo 10º não é que se alguém esteve de má fé, o obrigado pode não pagar. Não. O que a lei diz é que é obrigatório cumprir o título que lá está, a não ser que o portador esteja de má fé. Ou seja, se o senhor ficou com o cheque, pegar no cheque e for às compras, e pagar as suas compras a um terceiro, que nada sabe daquele acordo, nada sabe do pacto de preenchimento, não pode saber do incumprimento, então este terceiro é um terceiro de boa fé, vai-se fazer pagar por aquele título, não pode ser desapossado do seu direito. Só há possibilidade de opor-se ao cumprimento quando o portador está de má fé. É isto que resulta do artigo 10º. Agora pergunta, meu bom aluno, então como é que eu, se for obrigado a colocar no mercado um título em branco, como é que eu me posso proteger? Porque o risco é grande, não vos conto. Bem, só vejo uma forma. E a forma que eu vejo é a forma de
Esse pacto, ponto 1, ser escrito. 2, agrafado outro. E, para impedir que sejas agrafado, claro que se coloque no título, ver o pacto de preenchimento que acompanha este título. É a única garantia que eu tenho que amanhã aquela pessoa não vai enganar. Dizem-me por vezes algumas pessoas, meu caro Hugo, mas isso não é indelicado. Isso não é desconfiar da outra pessoa. É. Agora, se aquela pessoa vos está a exigir uma calção, é porque também não está a confiar na sua capacidade e vontade de honorar a sua obrigação. O que eu estou a fazer neste caso é ter para com os outros o mesmo detalhe, o mesmo cuidado que os outros têm para comigo. E isto, já dizia o filósofo, é a definição de igualdade. Até para a semana.